Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Agora são 6h14. Queria chamar aqui para o Bastidores do Poder o professor da Fundação Getúlio Vargas, o economista José Márcio Rego, ele que participa conosco por áudio e vídeo aqui no Bastidores do Poder. Professor, seja bem-vindo. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Alô, professor. Convite da Band e à disposição de vocês. Vocês estão me ouvindo e enxergando agora bem, não? Sim, agora tá sim, tudo certinho. agora sim. Tudo bem, professor? Tudo tranquilo, quer dizer, na medida do possível, né? Tirando a pandemia, o resto tudo sob controle. Exatamente. Professor, a gente chamou o senhor aqui para essa conversa para a gente fazer um balanço aí do que foi essa semana, importante, né, para a economia de modo geral, porque tivemos aí discussões importantes no Congresso em relação à reforma tributária. Como que o senhor avalia as discussões até agora? Quais os cenários que a gente terá pela frente em relação à economia do país, em meio, né, lembrando sempre, em meio a toda essa pandemia e os desdobramentos que isso trouxe para as nossas vidas? Olha, essa semana ela sinalizou algumas coisas bastante interessantes e promissoras, não é? Se nós lembrarmos, o ano passado, o governo teve, o Ministério da Economia, todo ano para apresentar a reforma tributária e não apresentava. Então, essa aproximação e essa discussão, não é? E a veiculação pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pelo ministro Guedes e pelo presidente da Câmara, é algo auspicioso. Nós temos que lembrar que tudo mudou, né, na economia brasileira, esse meteoro que caiu em cima de nós, né, essa pandemia imprevista, não é? Então mudou toda. Então se faz necessário realmente acelerar a reforma tributária. Vai ter muita discussão, a discussão é complexa, mas essa aproximação é bastante auspiciosa. Agora, nós estamos com esse drama que não adianta. A retomada, o novo normal, a retomada, isso só vai surgir mesmo com a vacina. E temos vacinas aí em andamento, mas que isso só vai ser aplicado mesmo, a meu ver, meados do ano que vem. Então, nós estamos numa situação ainda bastante difícil, não é? Mas essa notícia é boa, não deixa de ser boa. Professor, a reforma que foi enviada até agora é só uma primeira fase, como o governo muito bem explicou, teremos outras fases enviadas, muito provavelmente em agosto. Mas ela foi recebida como uma reforma ainda bastante tímida, até mesmo sabendo, né, que há mais por vir por aí, mas se esperava mais de alguma forma. E o governo está ali tateando, está já tentando articular, por exemplo, a questão do imposto sobre transações digitais e já está conseguindo, por exemplo, ter apoio de alguns setores. A exemplo do setor de serviços, ontem a gente teve uma conversa aqui no Bastidores do Poder que deixou isso muito bem claro, e o setor de serviços, que é justamente o setor afetado pelo que sabemos até agora, que o governo tem de ideias concretas e que foram enviadas para o Congresso Nacional. Que avaliação que o senhor faz? Foi realmente uma reforma tímida? O senhor acha que há esse ambiente para o governo passar por esse convencimento de, olha, vamos ter desoneração mais ampla, mas para isso temos que ter, sim, esse imposto que está sendo chamado já de CPMF digital? Veja, o governo, na verdade, se nós lembrarmos, desde até um colega nosso aqui, não é? Professor Marco Sintra, o governo tinha no seu bojo alguém que estava pensando seriamente numa reforma tributária, enfim. E nós temos que lembrar que houve aquele circuito, um ruído entre o presidente Bolsonaro e Marco Sintra, e ele foi retirado da Secretaria da Receita Federal. Uhum. É verdade que outros importantes assessores do ministro Guedes continuaram desenvolvendo um trabalho, um projeto de reforma tributária, mas nós temos que ter a franqueza de dizer que foi tirado um pouco da pauta, foi postergada a questão da reforma tributária, não é?
E agora foi obrigado a acelerar isso em função da própria crise pandêmica. Tem muita coisa que está muito ainda longe de um consenso, tem muita coisa frágil na proposta, não é? Mas eu sou otimista, eu acho que essas discussões vão avançar, vão se aprofundar, não é? E nós chegaremos aí num consenso. Agora, o setor de serviço é um dos setores mais atingidos, né, pela crise. Então, a coisa é complicada. Mas eu sou otimista, eu acho que a coisa vai avançar, vai caminhar e vai ter muita discussão, mas nós teremos algumas luzes boas aí no fim do túnel. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o professor José Márcio Rego, ele que é professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Professor, a gente vive uma crise terrível aí, provocada pela pandemia da Covid-19 e dia após dia a gente começa a ter balanços e levantamentos setoriais, né, apontando os impactos, fechamentos, enfim, perdas de investimentos ou postergação de investimentos. Que a avaliação que o senhor faz da economia brasileira de modo geral e de que forma a gente tende a sair de todo esse processo que foi crítico ali nos primeiros 3 meses, nós já tivemos auxílios prorrogados. Como o senhor acredita que o Brasil vai escapar dessa, hein? Vejam, a visão TID a vida da condução do Ministério da Economia era e ainda é de uma visão ortodoxa, né, de política econômica ortodoxa. Mas não se sustenta uma abordagem ortodoxa tendo uma crise dessa dimensão. Não é? Então, vejam, você citou a en passant do auxílio, né, aos 40 milhões que estavam fora do radar, não é? Uhum. E toda uma discussão interessantíssima desenvolvida por alguns economistas heterodoxos, aqui me ocorre de falar do André Lara Rezende, não é? Uhum. Aproveitar de alguma maneira a moderna teoria monetária, enfim. Então, o modo normal, né, o mainstream está sofrendo uma revisão, porque a crise é um negócio, não tivemos uma crise parecida nos últimos 100 anos, não é? Então, algumas medidas já estão sendo tomadas, né? A prestação de auxílio vai ter que ser estendida, né? Agora, a recuperação vai ser lenta, não vai ser um negócio, dado o impacto, né? A coisa não vai ser fácil, não, a retomada. E, repito, isso só vai acontecer com a vacina disseminada. Então, nós estamos nos próximos meses ainda com bastante nuvens negras, né, no cenário. E como que o Brasil vai conseguir escapar desse auxílio emergencial, professor? Porque, ao que tudo indica, a gente entrou, mas para o governo escapar e achar brechas aí para deixar esse auxílio de lado tem sido complicado. Qual que é a rota de escape aí, hein? Eu acho que não vai ter escape. Não, eu acho que o governo não vai ter jeito, adentra pelo menos, esse auxílio adentra pelo menos o primeiro semestre de 2021. Agora, tem que se fazer também o cálculo político aí. A aceitação do governo Bolsonaro se amplia em eleitores que outrora não haviam dado aprovação ou mesmo votado, não é? Então, nós temos que lembrar que nós não estamos tão longe assim do processo sucessório, não é? Tudo bem, é 2022, diferente dos Estados Unidos, que teremos eleição agora em novembro, mas o cálculo político é algo extremamente importante. Então, ainda que a vacina, a solução do problema da crise venha em meados do ano que vem, eu acho inescapável que nós continuemos com esse auxílio até o final desse ano, não vai ter jeito, e ainda que mitigado, e no primeiro semestre do ano que vem. Eu não vejo outra forma, não é?
Professor, e dentro dessas ideias mais ligadas a assistencialismo, tem também a questão do programa Renda Brasil, né? O senhor vê espaço fiscal para se levar adiante uma ideia como essa no momento? Porque o rombo foi tão grande, e vejam, até essa discussão conduzida pelo ministro Guedes do Renda Brasil, já é uma reação, de alguma maneira, positiva. Não é? Eu vejo que o rombo é tão grande que essa questão da discussão fiscal ela fica subalterna à questão da assistência aos despossuídos. Não é? Eu não vejo... Porque mudou tudo, não é? Mudou tudo. Então, nós estamos num momento de uma pandemia, a economia, uma crise que há 100 anos não vi igual, então eu acho que vai ser inescapável. Claro que o discurso, não, temos que cortar aqui, mexer ali, etc., não tenha dúvida, mas não tem jeito, é inescapável. Agora, a economia brasileira tem uma capacidade de reação muito forte. Eu não sou um otimista a ponto daquele discurso que até há poucos dias atrás o ministro Guedes falava uma recuperação em V. Isso é um absurdo falar recuperação em V, não é? Mas uma recuperação à la símbolo da Nike, não é? É algo possível. A capacidade de reação da economia brasileira não podemos menosprezar, não é? E nós temos um setor empresarial, diferentemente, por exemplo, da Argentina, não é? O nosso setor empresarial é robusto. E nós temos muitos setores que não estão tão abalados assim. Nós vamos pensarmos na construção civil, não é? A construção civil continua, está aí a pleno vapor, enfim. Eu acho que nós temos condições, sim, de ter uma recuperação, não em V, mas uma recuperação bastante plausível. Né? Agora, repito, contando com a vacina. Sem a vacina, não vamos estancar a pandemia, e sem estancar a pandemia, a coisa continua gravíssima, como ainda está. Professor, o senhor citou os setores, enfim, a gente tem uma discussão em relação à questão da desoneração da folha de pagamentos de 17 setores aí nos últimos dias, né? O senhor acredita que o veto do presidente deva ser derrubado pelo Congresso Nacional ou cabe algum tipo de negociação? Eu acredito que sim. Eu acho que o Congresso vai acabar tendo um papel, como já está tendo, né? Inescapável aí. Eu acho que não vai ter outra alternativa, não é? Agora, nós temos que lembrar que o diálogo do ministro Guedes com o Maia era muito bom, sempre foi muito bom. Teve um agravamento no período recente, em função até do estranhamento do presidente Bolsonaro com Maia, enfim, não é? Mas eles têm um diálogo extremo. A retomada, inclusive, agora do diálogo foi bastante acelerada em função já de uma prática que eles têm, né? Eles têm um diálogo antigo. Eles são até amigos, já antes de Maia presidir o Congresso e antes de o ministro Guedes ser ministro da Economia, eles têm uma proximidade. Então, eu acho que a coisa vai caminhar esse consenso vai chegar mais rápido do que a gente pensa. Eu queria destacar um personagem importante, que às vezes ele é deixado um pouco de lado, que é o ministro do Desenvolvimento Regional. Rogério Marinho, extremamente habilidoso, extremamente inteligente e criativo, e nós temos que lembrar o papel crucial que exerceu o Rogério Marinho, nós todos lembramos, na aprovação da reforma da Previdência, não é? Aliás, o desempenho notável dele que o catapultou para ser ministro do Bolsonaro, não é? Ele era da equipe do
do ministro Guedes, né? Teve aquele episódio que a divulgação da reunião lá do fatídico dia 22 de abril mostrou, enfim, a questão do nome, do projeto que tinha junto com o Braga Neto, com os militares, mas o papel de Rogério Marinho não pode ser... Ele é até muito mais habilidoso do que o próprio Guedes, né? Ele foi parlamentar, né, professor? Foi relator da reforma trabalhista, sabe como é que funciona a articulação, o ambiente do Congresso, né? Isso facilita também, né? Exatamente. Outro policymaker que nós temos que lembrar, que está tendo um desempenho, a meu juízo, extremamente interessante, é o do neto do Roberto Campos, né? O presidente do Banco Central. A meu ver, está conduzindo a coisa de uma forma extremamente interessante, considerando até que a sua idade, né? Não para nós que temos mais de 60 anos, caminhamos para 70, o Roberto Campos Neto é um menino, mas é um menino que está, um policymaker brilhante, está conduzindo a crise de uma forma, a meu ver, bastante eficaz. Nós temos que lembrar que o papel de presidente de Banco Central é muito importante. Se lembrarmos o presidente do Banco Central, do Fed, norte-americano, na crise 2007-2008, o Ben Bernanke, por sorte, na tese de doutorado dele, ele havia estudado a grande crise de 29 e os erros cometidos pelos policymakers de plantão à época, né? Então tivemos a sorte, a economia americana e o mundo teve a sorte de ter o Ben Bernanke conduzindo, depois de 18 anos, né, de presidência do Fed, pelo Alan Greenspan, tivemos o Ben Bernanke e que mudou em função até mesmo da crise de 2007-2008, em função da sua experiência, da análise que ele havia feito na sua tese de doutorado, não é? Adotou uma política monetária diferenciada. Já que a gente está falando... eu quero... Ô, professor, desculpe interrompê-lo, mas já que a gente está falando de Banco Central e autoridade monetária, como que o senhor avalia que o produto interno bruto do Brasil vai ficar no meio dessa pandemia? Uma queda dentro daqueles prognósticos internacionais que o Paulo Guedes chama de absurdos ou dentro do que o Paulo Guedes considera mais prudente ali, né, puxando ali na casa dos 5%, 6% de queda do PIB esse ano? Não, eu acho que o ministro Guedes está exercendo o papel dele, ele tem que ser mais otimista, né? Mas falar em 5%, 6% de queda do PIB é ser muito otimista. Infelizmente, eu acho que a queda do PIB será bem maior do que 5%, 6%. Né? Mas eu acho que isso se retoma, né? Em havendo essa vacina, que Deus queira que surja e possa ser disseminada ainda no primeiro semestre de 2021, a nossa capacidade de recuperação vai ser bastante grande, não é? Agora, eu sou um pouco pessimista em relação a esse número do ministro Guedes, é muito otimismo, a meu juízo. É claro que também esses cálculos que fazem com 0,1, você passa a duvidar, né? Uma queda de PIB de 9,1, isso é brincadeira, né? Isso é alquimia, né? Mas é um número maior, eu espero que, infelizmente, que o número vai ser maior do que isso previsto pelo ministro Guedes. Professor... Agora, pois não. O senhor estava falando dos personagens aí importantes para a economia. Tem um personagem que também está ganhando espaço em Brasília, que não necessariamente é dessa área, mas tem tentado ajudar a passar uma imagem melhor do Brasil para o restante do mundo, que é o vice-presidente da República, o general Mourão, que tem se reunido com investidores, tem atuado aí na questão da Amazônia, do desmatamento, tem
tentado passar uma imagem positiva. Qual a importância disso, até mesmo para a gente atrair mais esses investidores, porque imagino que seja algo vital também nesse processo de retomada da economia, num momento em que o mundo inteiro está sentindo os mesmos sintomas na prática, de níveis diferentes, mas o mundo inteiro economicamente foi afetado por um mesmo fator, que foi a pandemia do coronavírus, né? Muito bem lembrado isso, não é? Porque nós temos que falar de forma clara. O ministério do presidente Bolsonaro tem alguns indivíduos, eu até com total isenção aqui, ressaltei o papel do ministro Rogério Marinho. E ressaltei também, ele não é ministro, mas tem status de ministro, o presidente do Banco Central. Mas assim como tem alguns ministros que se destacam pelo bom senso, pela competência, pelo que está entregando, né, a própria ministra da Agricultura está tendo uma performance, a meu juízo, extremamente interessante, nós temos alguns ministros que ficam muito aquém, né? Não só do ponto de vista de preparo, mas do que está entregando. E o ministro Salles, eu tenho que registrar que está tendo um desempenho pífio, né? Eu diria até mais do que pífio, um desempenho nefasto. E a divulgação daquele vídeo, fatídico vídeo da reunião ministerial, de 22 de abril, mostra aquilo, vamos passar, aproveitar aí que não estão olhando para a pandemia, vamos passar a boiada. Isso realmente é um negócio extremamente nefasto. E você lembrou bem, o general Mourão, que conhece desse assunto, de Amazônia conhece, né? E presidindo o Conselho da Amazônia, né? Está, claro, ainda tendo que ter ao lado o ministro Salles, mas você vê que quase não se manifesta, não é? Uhum. Então já há uma reação positiva. Esses três bancos, o Banco Santander, o Banco Bradesco e o Banco Itaú, não é? O Banco Itaú é presidido por um ex-aluno nosso aqui, mas não por ser ex-aluno nosso, um executivo que tem bastante consciência e conhecimento da questão ambiental, não é? A sua esposa tem fazenda no Mato Grosso, né, no Pantanal, e que desenvolve de uma forma bastante consciente essa problemática do meio ambiente. Então você lembrou bem, eu acho que o papel do general Mourão, ademais que é um indivíduo extremamente sensato, e além de ser sensato, é vice-presidente, ou seja, não pode ser demitido, ao contrário do ministro da Justiça, Moro, que foi demitido, ao contrário do Mandetta, da Saúde, ele não pode ser demitido. E conhece o assunto da Amazônia. E tem bom senso. E está procurando, sim, de alguma maneira, retomar essa discussão, que é extremamente importante, e há espaço, né, nessa discussão da bioeconomia. Eu acho que é algo extremamente importante, e eu sou otimista nesse aspecto, viu? Sou otimista nesse aspecto. Muito bem, eu queria agradecer a participação conosco aqui no Bastidores do Poder, do professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas, professor José Márcio Rego. Eu que agradeço o convite, peço desculpa aqui que eu sou tecnofóbico, eu estou numa base aqui improvisada e não sabia como virava aqui eu faço minhas lives tudo via Zoom, e foi via Skype, enfim, peço desculpa que eu estou um pouco assim desconectado. Imagina, deu tudo certo, professor. Foi ótimo. Acho que quem não se sentiu um pouquinho analógico nessa pandemia que exigiu tanto desse nosso lado virtual, né, não vai ter história para contar lá na frente. Muita história para contar. Você sabe que eu fui presenteado, eu fiz 65 agora em março, que é o começo da velhice. É uma cerimônia do adeus, espero que seja longa, né? Espero que ainda fique aqui mais uns 20 anos. Não, vamos bater aqui na madeira para o senhor. Com a velhice e junto com uma pandemia, afeta muito, né? Mas vamos sair, vamos superar isso. Se Deus quiser, vamos sim superar isso. É isso, agradeço o convite de vocês, um abraço a todos e um abraço ao Schneider também. Opa, vamos mandar para ele. Conheci essa semana e fiquei bastante bem impressionado. Um abraço a vocês. Até uma próxima, professor. Muito boa noite. Obrigado, professor. Bom fim de semana.